Muito boa noite, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. O que explica este salto de mais 50% nas principais linhas do resultado? Boa noite. Boa noite, Fernando. É um prazer estar aqui de volta com vocês. Realmente é uma soma de variáveis, sabe, Fernando? Primeiro que o mercado de condomínios logísticos classe A no Brasil, que é onde a Log tem a atuação dela, está no momento ímpar, um momento que a companhia nunca viveu em 18 anos de história. A gente viu uma demanda superaquecida, principalmente por players de e-commerce, uma demanda nacional, que é o caso da atuação da Log, e isso se refletindo em preços de locação, aumento de receita e aumento de margem. A gente reportou esse trimestre um recorde histórico, somando a uma receita que subiu 20% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, a uma linha de desenvolvimento de novos ativos que anda com um patamar de recorde histórico também, muito forte, e está deixando a gente bastante otimista aí pela perspectiva do ano que está começando agora. E o que dá para dizer sobre essa demanda por galpões logísticos? A gente tem observado vários operadores do comércio eletrônico têm tentado ampliar sua atuação, sua presença geográfica pelo Brasil todo. Acabou aquela história de só ter centro logístico perto das grandes metrópoles. Como é que tem sido essa interiorização dessa estrutura para além das grandes cidades? Olha, é um movimento que começou muito forte na pandemia e desde então tem voado, né? A gente vê, a Log hoje tem presença em todas as regiões do Brasil, de Belém a Porto Alegre, né? Todas as grandes capitais nós temos alguma atuação, e a gente sente na pele o planejamento desses marketplaces, dessas operadoras de e-commerce, aproximando do consumo brasileiro, né? Isso tem acontecido de forma muito robusta. A penetração do e-commerce ainda é muito pequena no Brasil. A gente vê por volta de 14% do varejo sendo feito através do e-commerce. Tem um mundo ainda, uma avenida muito grande para esse número aumentar. Tem alguns países maduros que já estão quase o dobro disso. E é somado à carência da infraestrutura de qualidade no Brasil. O Brasil não tem galpão de qualidade de forma nacional, né? Tem um estoque relevante no Sudeste que ainda precisa crescer, mas não é a realidade do resto do Brasil e com grandes cidades. Então a gente sente isso, tem sentido isso nos últimos 2 anos e realmente agora está numa pujança que a gente nunca viu. Essas plataformas se organizando para ter a capacidade de prestar um serviço de qualidade, de ter uma entrega de mercadoria em 24 horas ou 48 horas, que é o que o cliente dela está exigindo. E, Sérgio, dá para dizer que hoje o que a indústria tem de pipeline de projeto já começa a ser executado, começa a ser construído já com quase tudo vendido? Como tem sido essa diferença, que é um ótimo termômetro para entender, né, demanda e oferta nesse setor, de projeto de um lado e cliente querendo entrar com os caminhões imediatamente depois de abrir? Isso tem sido uma realidade para a gente, sabe, Fernando? Tudo que a gente tem conseguido entregar está sendo entregue com 100% de locação ou muito próximo disso. Lembrando que a gente tem um ciclo de obra muito rápido, a gente consegue entregar um galpão em 12 meses, via de regra, e a gente tem conseguido entregar ele locado, que é o caso do primeiro TRI. No primeiro TRI nós entregamos um projeto novo na região de Vitória e outro na região de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e eles foram entregues com 100% de pré-locação, e grande parte desses clientes são clientes voltados ao e-commerce. Isso mostra um pouquinho o que eu estava dizendo, realmente está um mercado muito demandado, mas tem um segredo aí, você tem que saber o que você vai fazer, o tamanho da absorção de cada mercado local. Não adianta fazer uma nave muito grande ou exagerar um pouquinho na mão que você vai carregar uma vacância. Então, isso é um dos poucos segredos que a Log tem, saber fazer, qual o mercado está demandando, qual cliente está disposto a tomar aquele espaço e fazer exatamente o tamanho necessário para atender aquela demanda. E como é que é, Sérgio, para estar na mesma página do cliente? É mantendo um relacionamento permanente ali de entender para onde está indo cada cliente, quais são os planos de cada um desses grandes players do e-commerce e assim ajustar projetos na tela do computador para ser exatamente aquilo que o cliente quer? Hoje nós temos a maior carteira de clientes do setor. Todos os clientes têm várias operações com a gente. Tem alguns clientes que têm mais de 20 operações espalhadas no Brasil, no país com a Log. Então, para a gente entende o plano de crescimento de cada um deles, a gente sabe onde que eles precisam estar e quanto de ABL eles precisam, de área bruta locável, e sabemos mapear esse crescimento futuro da companhia.
e com isso a gente consegue entregar essas áreas locadas. Isso tem sido um pouquinho da nossa história, né? Essa proximidade com o cliente é importantíssima, e também a única plataforma nacional que tem a capacidade de entregar em qualquer dessas grandes regiões do país é a Log. E Sérgio, a gente tem falado muito nessa expansão geográfica desta essa rede logística relacionada ao e-commerce, ao mesmo tempo em que há uma sofisticação nos centros originais, nas grandes metrópoles, aí basicamente Rio, São Paulo, com a sofisticação do serviço, por exemplo, esse que você mencionou, em 24 horas, já tem serviço, por exemplo, de alguns operadores, a Amazon, Rappi, em 15 minutos em alguns determinados produtos. Existe uma sofisticação no parque já instalado nessas grandes metrópoles, por exemplo, com áreas especiais, galpões refrigerados, para medicamentos, com novos usos. Isso traz também uma exigência por parte da indústria à Log? E a Log tem que fazer um produto que vá atender qualquer tipo de operação. E a operação do cliente está cada dia mais sofisticada. Foi um pouquinho que você colocou aí. Tem alguns operadores que têm robôs trabalhando dentro dos galpões. Que então legal. A gente precisa ter uma infraestrutura que atenda a esse tipo de operação, né? Se ela nascer errada, você impossibilita aquele cliente operar ali com eficiência, né? Que é o que eles estão buscando, né? Redução de custo, redução de prazo de entrega, para poder atender bem o cliente dele. Então, isso é importantíssimo. A gente tem um galpão classe A, o chamado classe A, que tem uma especificação técnica que vai atender qualquer setor da economia e vai atender um nível de sofisticação muito importante que o cliente está pedindo. Alguns clientes usam alguns maquinários, que são muitos deles importados, maquinários assim super sofisticados, com investimentos muito vultosos, e a gente precisa ter aquela carga energética, precisa ter uma capacidade de piso para atender essas máquinas. Então é muito importante ele nascer certo, porque a exigência está cada vez maior do lado de lá. E nesses grandes centros que já estão meio consolidados, a grande dificuldade continua sendo encontrar um banco de terrenos adequado, numa boa localização e num preço justo, porque terreno até que tem, parece, mas o preço que se cobra é pela hora da morte. O segredo seria você dosar o que está sendo feito em cada região, para você não exagerar no estoque de cada região. Eu já vi isso ao longo da trajetória, exagerarmos, assim, vários empreendedores fazendo muitos projetos para a região e acaba aumentando a vacância e demorando um pouquinho para digerir aquilo ali. Então a Log faz isso com muito maestria, saber onde está, até porque a gente tem essa carteira de clientes todas com a informação online aqui, onde que eles precisam de galpão, para a gente conseguir atender isso aí e atender com qualidade. Então isso é um pouco do segredo. Agora, não posso deixar de falar também, Fernando, que a gente tem uma operação verticalizada. Nós temos uma companhia construtora de galpão dentro de casa, né, que faz o maior volume de galpões do país. Isso faz com que a gente tenha uma agilidade melhor, que preze por mais qualidade para o cliente e também consigamos fazer um custo mais barato que o setor. Sérgio, olhando para fora do eixo das grandes metrópoles brasileiras, você mencionou, né, algumas áreas em que a Log está, por exemplo, Campo Grande com um projeto novo, de Belém até Porto Alegre. Em termos geográficos, para onde aponta o pipeline da companhia? Olha, isso é muito interessante. Nós estamos preparando a companhia para ter um ano recorde de projetos. Nós vamos chegar a 20 obras no segundo semestre, em 18 praças distintas, 16 estados distintos, pegando um foco principal. Não quero deixar de citar aqui, grande parte desses investimentos vão ser feitos no Nordeste, que é uma região muito carente e que está com uma demanda muito latente para a economia de classe A, de qualidade, né? Mas também vamos ter projetos em região Sudeste, Sul e Norte do país. Então, nós vamos estar no recorde, no pico de obras, algum momento no segundo semestre de 2026, a companhia vai estar fazendo concomitante 1 milhão de metros quadrados de galpões espalhados pelo país, Fernando. Que legal. Agora me fala sobre esta novidade da criação de uma carteira, de um fundo com o Itaú. Que ativos estarão nesta cesta e de que qualidade são esses projetos? Isso aqui é parte estratégica do nosso modelo de negócio, né? No mundo, num país de juros muito alto, a gente tem que reciclar capital, continuar investindo e conseguindo dar resultados nessas transações. A gente fez isso de forma muito robusta nos últimos anos. Desde 2023, nós anunciamos 4,5 bi de vendas de imóveis, mas com uma pegada diferente. Nesse caso específico do Itaú,
que foi um anúncio que a gente fez hoje de manhã, é a maior venda da história da companhia. É uma venda com portfólio todo classe A, portfólio que a Log construiu e a Log administra, e a Log vai continuar na gestão desses ativos, que é importantíssimo. A gente ter esse conhecimento comercial, conseguir manter esses ativos locados, conseguir puxar preços de locação, que a gente faz isso muito bem, é importante para a gente, importante para o fundo. Então, nós fizemos uma parceria muito bacana, estamos muito animados com ela e vamos aí, com certeza, ter novas transações desse formato no futuro. Então, Sérgio, para quem está nos acompanhando, eu queria que você explicasse um pouco o racional e os benefícios para quem é acionista Log diante desta operação, né? Isso, imagino que otimiza a alocação de capital da companhia, e também para quem pode ser interessado em ser cotista desses fundos que serão ali emitidos pelo Itaú. O que dá para dizer dessas duas pontas do negócio? Quem é dono hoje e deixará de ser, e quem passará a ser o cotista do fundo? Olhando a visão da Log, a Log está reciclando capital, botando um recurso muito vultoso para dentro de casa, para continuar com esse plano de crescimento dela, né? A gente ali, com esses movimentos, a gente consegue manter um balanço muito forte. Lembrando que depois dessa transação estar concluída, os recursos dentro do caixa, nós vamos ter uma alavancagem muito próxima de zero, a menor dos últimos 5 anos da companhia, o que dá para a gente poder aí de continuar com esse plano de crescimento, né? Isso é o ponto da Log. E fazendo uma margem bruta nessas transações. Essa transação específica, a gente teve uma margem bruta de 33%, ou seja, estamos entregando muito resultado para o nosso acionista. E na visão desses fundos, que são fundos imobiliários, muitas pessoas físicas gostam disso, investidores institucionais gostam disso, são fundos de renda, são fundos que estão ali com um portfólio classe A, um portfólio muito positivo, que ele vai gerar valor no futuro, e tendo a Log ali como gestora daquilo ali, na gestão do ativo, que vai sempre extrair mais retorno aí ao longo prazo. Então, tem um ganha-ganha. O ganha para a pessoa que quer investir no fundo imobiliário, que a gente está criando esse novo veículo, e para a pessoa que quer investir na Log e ter essa geração de valor na reciclagem de ativos. Então, falando sobre essa carteira aqui, olhando o comunicado divulgado mais cedo, são 11 ativos com 333 mil metros quadrados de área locável, e aí tem uma distribuição geográfica muito interessante, porque tem Belém, Contagem, Cuiabá, Feira de Santana, Juiz de Fora, Maceió, Sumaré, Viana, Uberaba e Papa. Me conta um pouco da qualidade. Que galpões são esses? Quem são os clientes? Quem está usando essas instalações atualmente para o investidor que eventualmente esteja interessado neste novo fundo? Vamos lá. É um mix de produtos com uma diversificação geográfica muito grande, como você comentou, diversificação setorial muito grande, que você não tem nenhuma exposição muito grande a um setor específico da economia, e com a carteira de clientes muito extensa, né? Então, é um produto que é uma mini Log, vamos chamar assim. A gente está criando um fundo que tem essa característica de diversificação, que tem a capacidade de continuar puxando preço de locação no médio e longo prazo. Então, realmente é um veículo muito interessante, um veículo que já nasce com um volume muito interessante de R$1 bi de ativos, e a gente está, de novo, bastante animados aí com perspectivas futuras para ele. E olhando, você mencionou, Sérgio, que outras iniciativas dessa natureza podem ser anunciadas. O portfólio da companhia tem que tipo de ativos que poderiam estar nas próximas iniciativas dessa natureza? Fernando, a gente gosta de brincar aqui que está tudo na prateleira para venda, né? Tudo vai ter que casar com o interesse do possível comprador. A gente tem uma base de ativos muito grande, muito extensa, e com investimentos aí muito vultuosos para frente. Então, a tendência é que a gente faça novas transações. Queremos fazer novas transações esse ano. A gente vê espaço para isso. Eu acho que, por mais que a taxa de juros tenha caído um pouquinho menos aí, rápido que a gente gostaria, mas há espaço para isso. A gente vê fundos imobiliários com apetite para fazer emissões, para fazer compras, e estamos conversando com o mercado inteiro. Então, a tendência é que a gente faça novas transações, porque ela tem vindo aí em condições muito positivas para a companhia. E do ponto de vista da gestão do caixa da Log, imagino que, do ponto de vista do custo de oportunidade, colocar um fundo desse na praça com 1 bilhão, com taxa Selic a 14,5%,
é um ganho, assim, desesperador. Deve ser muito bom em termos financeiros de não estar pagando juro e conseguir botar 1 bilhão no caixa da companhia, Sérgio. Foi que essa estratégia casou um pouquinho com o momento macroeconômico, né? Aham. A gente queria ter um pouco mais de conservadorismo na tratativa do balanço, ter um balanço robusto com a dívida líquida um pouco mais ajustada, que é o caso após essa transação, ela vai estar muito próxima de zero, 0,3 EBITDA, na verdade, e a gente está super confortável com esse número e temos espaço para crescer isso aí sem impactar muito a despesa financeira. Então, é realmente uma transação que deixou a gente muito animado, não só pelo volume, mas pelo momento que a gente está concluindo lá também. Sérgio, olhando para o futuro, a gente hoje está passando por um momento em que inteligência artificial é algo presente em todos os setores da economia, as plataformas de comércio eletrônico têm continuado a crescer no mercado como brasileiro. A gente tem a sofisticação do que se vende nessas plataformas, com um sortimento cada vez maior de produtos, automação, 5G sendo usado cada vez mais na automação. O que dá para esperar dessa indústria nos próximos 5, 10 anos? Como serão os galpões de daqui a 5 ou 10 anos? Fernando, você tocou num ponto super interessante. A gente tem escutado isso muito de clientes. O cliente da plataforma logística de e-commerce, ele tem conseguido uma conversão maior do cliente final dele por conta do IA, né? Isso tende a crescer. Então, isso, no meu ponto de vista, a gente vai ver um movimento de aumento da penetração do e-commerce no Brasil muito forte nos próximos anos. Ou seja, com certeza nós vamos sair desse patamar de 13%, 14% que o país está hoje e com um potencial muito grande. E para isso você precisa ter galpão de qualidade, não adianta. Você não vai passar por um serviço de qualidade, por uma entrega de qualidade, se não tiver uma capacidade de estrutura na ponta perto do consumo. Então, assim, as perspectivas do setor são muito positivas e o IA vai ajudar bastante, vai ser outro vento de cauda, como foi a pandemia, para crescer esse portfólio de galpões classificados do país como um todo. E se for falar em uma característica dessas instalações, dá para apostar em como que será a cara desse galpão daqui a 5 ou 10 anos? Vão ser galpões, por exemplo, que vão ter uma exigência de uso da mão de obra humana cada vez menor, com aquele monte de robozinho que parece um aspirador girando pelo chão, ali carregando caixa para lá e para cá. Como que será fazendo um exercício de criatividade e imaginação, como que será esse galpão no futuro? Olha, em termos de infraestrutura, ele não vai mudar muito, mas o dia a dia da operação, com certeza vai. Você vai ver lá dentro isso que você está comentando aí. Como a gente já viu, já tem alguns galpões nossos pelo país. Você pega muito poucas pessoas trabalhando e muito galpão, muita maquinário e muito robô. Né? Você vê até humanoide dentro de galpão hoje, não é o caso no Brasil ainda não, mas lá fora você já vê isso acontecendo. Né? É muito bacana ver isso. Você aumenta a produtividade e reduz o custo, que é para o cliente final, que é o que importa para essas plataformas. Né? Então, eu acho que essa tendência continua, vai cada vez pegar mais peso e você tem que ter, de novo, uma estrutura de qualidade para atender esse cliente que está realmente com esse nível de exigência muito alto. Muito bem, Sérgio. Para a gente terminar, o que dizer para o teu acionista, depois desse resultado que você apresentou, o que dá para dizer para o acionista da Log, olhando para os próximos trimestres? Olha, nós estamos trabalhando com muito afinco, olhando bastante para a alocação de capital da companhia, queremos aumentar retorno, queremos aumentar a ROI da companhia, estamos fazendo um trabalho muito dedicado aqui para isso acontecer e essas escolhas já estão mostrando um pouco de resultado, como esse balanço do primeiro trimestre foi um balanço muito sólido, com um recorde histórico de resultado, e a gente está trabalhando para ter um ano muito forte, talvez um ano recorde para a companhia. Muito bem, Sérgio Fischer, CEO da Log, que trouxe detalhes do balanço com esse aumento de mais de 50% na última linha do balanço e esse anúncio bilionário da criação de uma carteira com o Itaú para a criação de um novo fundo imobiliário com os ativos da companhia. Sérgio, obrigado pela entrevista, uma ótima noite e boa semana. Obrigado, boa noite, Fernando. Tchau, tchau, até logo.